Tenho duas perguntas. Eu não tenho Lucivânia, sou efetiva, não paguei a contribuição do contador. Gostaria de saber como é que eu faço, porque eu sei que passou uma lista nas escolas, só que de repente eu não vi a lista para me assinar. A outra pergunta é da minha cunhada. Ela foi contratada dentro desse período, trabalhou os 10 anos. Ela tem direito? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. O Leopoldo, ele já forneceu o número da conta, Leopoldo, do sindicato? O sindicato já tem, viu, o número da conta dele, conta pessoal dele. Você faz o pagamento, guarda o seu comprovantezinho, e aí vai com a lista já pagada, tá certo? Aí é tranquilo, tá lá no sindicato, já, a conta bancária dele, você vai só fazer a transferência ou depósito para a conta dele, tá bom? Com relação à sua cunhada, se tiver o contra-cheque ou a ficha financeira que indique os meses, a gente coloca ela lá. Prestador de serviço, no meu entendimento, também são servidores municipais, ainda que temporários, certo? Então, se prestou serviço ininterruptamente, nesse período que tem lá na sentença, agora precisa do documento, precisa de uma ficha financeira do documento da própria prefeitura que mostre quais foram os meses e os valores que ela recebeu, tá? E dá certo. Agora, olha o prazo. Quando é o prazo, Nanete? Olha, o prazo que o sindicato tem para entregar a lista com tudo, dia 20, sexta-feira agora. Então, é o nosso prazo, mas o prazo, nós demos um prazo, fomos à rádio, dissemos que até sexta-feira passada trouxessem toda a documentação, quem realmente tivesse interesse na inclusão, dissemos da agenda, falamos da agenda diante do prazo determinado pelo juiz. E, é claro, muita gente trouxe, a grande maioria realmente já resolveu, mas tem alguns que ainda vieram hoje e essas situações é interessante, gente, que vocês tragam o mais breve possível. No caso dessa que falou agora, Lucivânia, Lucivânia, sua cunhada, pede para amanhã de manhã ela já trazer, porque o Leopoldo precisa calcular, né? O Leopoldo precisa calcular para que quando a gente mandar a lista com os dados, venha o valor para ainda haver uma conferência e dar tempo, né? Para quando for para o juiz estar tranquilo, está tudo favorável. Vou passar aqui para o Edgley, que vai fazer uma pergunta. Boa noite, doutor Paulo. Uma pequena dúvida. Eu estou tanto na questão individual como na coletiva. Procurei com o doutor Roberto, ele me encaminhou até o seu escritório lá em Limoeiro. Estive lá sexta-feira com as meninas e uma delas me falou o seguinte, que eu não precisava optar, até porque a individual, além do fundo de garantia, tem outros serviços a ser... Beleza, muito bom. É bom sua pergunta. Você quer saber como é que vai ser a sua situação, né? Exatamente. Saber como é que vai ser a minha situação. Se eu tenho que realmente sair da individual ou não. Ela assegurou que não. Vamos aproveitar e falar de todos desse seu caso. E só outro detalhe aqui que veio... Estão perguntando de que ano a que ano dá direito a esse benefício do fundo de garantia. Estão perguntando ali. Boa pergunta. Eu queria, doutor Paulo, só um momentinho. O Edgley é uma das pessoas que nos procurou e nós estamos também fazendo um trabalho nesse caso de duplação, entrou com a individual, está no coletivo, a punho, declarando que realmente tem processo em andamento, tá certo? Para que as providências sejam tomadas, porque o juiz é claro que seja evitada a questão de enviar na lista a questão de pessoa com outro processo. Então, é interessante que as pessoas também nos procurem, como o Edgley fez, e diga, e venha a punho declarar, para que a gente construa um documento, né, dizendo que essas pessoas nos procuraram para a questão da lissura da lista, não ir com nomes, com pessoas com 2 processos. Isso dificulta o juiz, na hora que bater o olho e os assessores virem que tem alguém com processo individual e coletivo, ele
não vai liberar. Então, vai demorar também para a coletividade. Vamos ajudar. Vamos lá. Situação de quem tem processo individual. Existem pelo menos 3 situações desses processos individuais. Existe a situação do processo individual que foi julgado improcedente, que foi julgado prescrito o direito do FGTS. Tem esse processo que o juiz mandou o processo para Russas, certo? Ele disse que não vai julgar lá em Moeiro, a Justiça do Trabalho, mandou para a Justiça Comum de Russas. E existe o processo daqueles que ganharam o FGTS lá e já receberam, tá? Então o que é que acontece? Há uma proibição de você receber 2 vezes pela mesma coisa. Por exemplo, recebe FGTS na ação individual e corre para a ação coletiva e quer receber também. Então esse caso não vai poder receber. Outro caso, tinha o processo individual e foi mandado para Russas. Aqui eu conversei com o Roberto Albino, e aí a gente já pediu desistência desse processo dos que vieram para Russas. Ou seja, esse da desistência vai entrar na lista porque eles não receberam FGTS, certo? Então, não tendo recebido FGTS, você continua com o direito, tá? Há uma dúvida com o posicionamento do juiz com relação aos que foram julgados prescritos. Que o processo foi julgado prescrito, está na dúvida ainda. Ele ainda vai explicar se esse pessoal vai poder entrar ou não, certo? Então, nas 3 situações, quem recebeu, não recebe mais. Olha, eu recebi, doutor, FGTS, R$500. Disse assim, eu mando assinar a carteira, aplicou uma multa de R$100 por dia, limitando a R$1.000, e disse que o FGTS estava prescrito. O que aconteceu com esse caso? Não deu direito ao FGTS, mas tem ação dando. Então, o juiz ainda não se manifestou sobre aquele que foi declarado prescrito. Então, nós estamos fazendo um levantamento de todos os nomes, porque a grande maioria entrou comigo, ou com o Roberto Albino, ou com nós 2 juntos. Alguns entraram com outros advogados, mas a grande maioria foi com a gente, certo? E aí, nesse ponto, quem já recebeu não recebe mais. E o senhor está colocando que está fazendo uma lista, né, com todos esses nomes, e nós estamos aguardando, doutor, que nos envie também, para que a gente tenha esse conhecimento. Chegou ainda para você, não? Não, essa lista, nós enviamos o ofício para os 2 advogados, né, da causa, inclusive para a Procuradoria do município. Nós enviamos o ofício e pedimos a questão do prazo para que nos envie toda essa relação, para que a gente possa, de certa forma, tomar conhecimento, né? E na construção da lista informar que tem outro processo. Nós estamos construindo dessa forma, certo?